Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te convidamos. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Você pode dizer: Deus é bom. Diga de novo: Deus é bom. Total liberdade no meu coração e no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta aí. Eu poderia ficar aqui a noite inteira cantando para o Senhor, mas vamos no momento da palavra, amém? Glória a Deus. Que alegria estar de volta aqui com vocês, com a minha família, na minha casa. Estive viajando esse final de semana, essas últimas semanas, voltei sexta-feira eu cheguei ontem. Fiquei uma semana fora, mas estou aqui de volta. Espero que vocês tenham se comportado no último sábado. Mas a Norma Adu estava aí, pregando, foi uma bênção. Glória a Deus. Você que não me conhece, não nos conhece, nós somos o Junção Verbo da Vida. Eu sou o pastor Luca, juntamente com minha esposa, nós pastoreamos o Junção, e esse grupo de jovens maravilhoso aqui da nossa igreja. Nós somos uma igreja que temos aí um pouco mais de 20 anos, e nosso culto de celebração acontece todos os domingos, e esse é o nosso culto de jovens. É um momento que a gente tem para estar conectado, para estar junto um com o outro aí, e no final a gente tem um momento de comunhão, amém? Me ajuda aí mesmo. E eu estive fazendo uma imersão agora, esse final de semana, mandei lá no grupo para vocês, mas o final dessa história eu vou contar só no final do curso, tá bom? Só porque o povo só vê pela expectativa da história. Mas aconteceu coisas ali nesse final de semana passado, tem acontecido, e o Senhor trouxe algumas clarezas no meu coração, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu sei que vai alcançar muita gente aqui hoje. Amém? Você está com expectativa na palavra? Amém. O Senhor vai falar ao seu coração, amém? Amém. Se você veio com essa expectativa do Senhor falar com você nessa noite, você receber algo, você vai receber. Pode ter certeza disso. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Deixa as coisas lá fora. Deixa a preocupação lá fora. Você vai receber o que você tem para fazer aqui hoje. Para você receber aqui hoje. Mas fecha o seu olho aí rapidinho. Respira bem fundo aí. E solta bem forte. Mais uma vez. Mais outra vez. Última. Pronto. Pode abrir o olho. Presta atenção aqui, deixa as coisas lá fora, amém? Celular, não mexe agora, esquece, desconecta, fica conectado com o céu aqui, amém? Abre comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da terra do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, essa promessa aqui, ela foi... O próprio Deus, ele teve ali um encontro com Abrão ainda, não era Abraão. E quando ele tem esse encontro, foi logo no início da história de Abrão na Bíblia, Deus, ele dá uma promessa clara para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela,
sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação, a sua descendência será uma grande nação, e bendito vai ser todo a sua descendência. E essa promessa, Abraão, ele com uma certa idade já, sem filho, ele tinha que, nessa época, mais ou menos uns 70 e poucos anos, e aí ele sem filho, recebendo uma promessa, foi passando o tempo, ele chegou a 99 anos e ele estava sem filho, quase 100 anos, mas Deus tinha uma promessa para Abraão. E sabe, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, e se você não entendeu ainda sobre a tua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, é aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Se Deus ele tem uma palavra para você, eu tenho certeza que Deus tem. Se Deus ele liberou algo sobre a tua vida, se Ele liberou algo sobre o teu futuro, se Ele liberou algo sobre a tua casa, sobre os seus familiares, sobre o seu chamado, sobre a tua profissão, seja lá o que Deus tenha liberado sobre você, se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém. Ele é fiel para cumprir. Amém. Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa, mas Ele vai cumprir. Então aquele que dá a visão, ele também dá os recursos necessários. Que recursos são esses? Tudo aquilo que for necessário para o cumprimento da visão que o Senhor está colocando no seu coração. Tudo que for necessário, Ele vai disponibilizar isso na sua vida. Aquele que dá a visão também dá a provisão. Se Deus falou, o seu papel é simplesmente crer e o negócio vai acontecer. Amém? Então Deus ele deu uma palavra para Abraão. Gente, essa palavra, apesar de bonita e parecer um pouco poética, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, meu irmão, tem um significado muito, mas muito profundo, espiritual, emocional e financeiro no que Deus está liberando aqui para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. E quando a gente lê, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, não precisa abrir comigo, mas olha que legal. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Ou seja, essa promessa fala que a posteridade, ou seja, o próximo, o que viesse da descendência de Abraão, essa bênção também caberia sobre ele. E não está falando das posteridades, ou seja, de todo mundo que vier depois de Abraão. Não, está falando de um só, Jesus Cristo. Ou seja, a bênção que foi declarada para Abraão, toda a bênção, aqueles que te abençoarem, você será abençoado, você vai abençoar, quem você abençoar, e vice-versa, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, enfim, tudo aquilo que foi liberado para Abraão, essa promessa para o nosso pai da fé, que é Abraão, pela fé em Cristo Jesus, essa promessa é para você também. Amém. Por quê? Porque Jesus Cristo recebeu essa promessa. Jesus Cristo, em Jesus Cristo se cumpriu essa promessa. Amém. E é muito legal que Gálatas está explicando a diferença da lei, ou seja, a diferença da religião, ritos para seguir e receber a bênção, e da diferença da promessa de Abraão. A promessa de Abraão, primeiro, foi prometida antes da lei, antes de Moisés. Então, a gente não se torna abençoado por seguir a lei. A gente não se torna abençoado por seguir ritos, religião. É o que às vezes outras igrejas pregam. Quando você faz o remo, seus olhos se abrem para isso. Então a gente não é abençoado pelo que fazemos. Nós não somos abençoados pelo que fazemos, mas nós somos abençoados pelo que cremos. Porque a promessa a Abraão é antes da lei. E essa promessa se cumpre em Jesus, ou seja, depois da lei. Então aqueles que creem em Jesus, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, recebem de toda a promessa, de toda a riqueza, de toda a prosperidade que está prometido para Abraão. Quantos estão comigo? E olha que interessante, ele diz: sai da tua terra. Deus está falando para Abraão: sai da tua terra. Quando Deus ele fala para Abraão: sai da tua terra, eu fico tentando ir profundo nisso. Eu quero a ajuda de vocês. O que poderia significar
você sair da tua terra? Sair do Brasil. Sair de Campo Grande. Zona de conforto, lugar que você está, o que mais? Me ajuda aí, vocês vão me ajudar a pregar aqui hoje. Sair de Campo Grande. Hã? Sair do Brasil. Oi? Sair do Brasil. Sair do Brasil, da sua nação, o que mais? Da terra dos pais, do seu passado, de tudo que você viveu, da sua cultura. Então, quando Deus ele pede para Abraão, ele não está pedindo, ó, só vai para lá. Não, ele está falando o seguinte: renuncia ao seu conforto, renuncia à sua terra, renuncia à cultura que você está acostumado, renuncia às bênçãos que você tem aí ao seu redor, renuncia. Eu estou te pedindo isso, porque para você viver a próxima estação da sua vida, você precisa renunciar partes, áreas de quem você é. Porque eu não trabalho baseado no que você acha e no que você é. Eu trabalho baseado em quem eu sou na tua vida. Eu não trabalho baseado no que você conquistou, na força do teu braço. Eu trabalho baseado em quem eu sou, porque eu sou todo poderoso. Então Deus ele começa a pedir coisas a Abraão e ele fala: sai da tua terra. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. O passado não deve definir o seu futuro. Amém? Mas o passado tem definido o futuro de alguns aqui. Amém? Mas o passado tem definido o nosso futuro. O passado de, traumas que você viveu um dia, de problemas que você passou, de coisas ainda que talvez não foram curadas em você, na tua casa, no teu coração, no teu corpo, eu não sei. Mas o passado tem definido atitudes de pessoas hoje no presente. O passado tem definido coisas que você tem pensado, visto, vivido, reagido. Coisas ruins têm definido como você pensa hoje. Talvez você está aqui e não acredita em igreja, está achando que eu sou um picareta por ser um pastor, porque o passado definiu isso na sua mente e você acha que nenhum pastor presta. Talvez você está aqui e acha que dízimo é coisa que o pastor vai roubar, porque o passado definiu algo sobre a tua vida e você tem uma crença de que isso aqui não é verdade. Só que Deus está falando para você nessa noite: sai da tua terra, renuncia à sua opinião, renuncia à sua cultura, renuncia à sua forma de pensar, renuncia a quem você é, porque Deus ele só vai te colocar no lugar que Ele precisa que você esteja se você abrir mão da sua cultura, da sua terra. Então sai da tua terra. O passado não deve mais definir o seu futuro. A terra representa o lugar de origem, cultura, história pessoal. Muitas pessoas não avançam porque ainda estão ligadas às suas velhas identidades. E aí eu quero te perguntar nessa noite: a sua identidade é baseada na tua história ou a tua identidade é baseada na palavra? Pode dizer amém? Alguém aí? Amém. Aleluia! Ei, a nossa identidade não está pautada na nossa história. Quem você é, quem você se define hoje, não está baseado no que você viveu um dia, mas está baseado na palavra de Deus. Ele diz quem eu sou, Ele diz o que eu posso e Ele diz o que eu tenho. Oh, aleluia! Quando nós encontramos Jesus, quando nós temos um encontro com Cristo, nós mudamos a nossa identidade. O nosso passado não nos define mais. E tem pessoas que estão aprisionadas em traumas do passado, mas tem pessoas também, eu falo muito sobre isso, pessoas que estão aprisionadas em conquistas do passado, com momentos saudosos, como era bom aquele momento, como era bom quando eu ganhei tal coisa, quando era legal quando eu fui promovido naquela empresa, quando eu conquistei tal coisa, ele está lá. Aí a pessoa vai lá, conquista algo que Deus prometeu, conquistou um carro, conquistou uma casa, conquistou um casamento, e aí para de sonhar, para de viver, para de ter um motivo pelo porquê de fazer as coisas, porque estão presas em conquistas passadas, estão presas e contentadas com coisas que conquistaram um dia. Mas o Senhor está te chamando hoje à noite: aí, filho, sai da tua terra. Sai da tua terra. Moisés ele teve que sair do Egito, depois ele teve que sair de Midian para cumprir o seu chamado.
Pedro, ele teve que sair da mentalidade de pescador para se tornar um apóstolo. E o Senhor está te chamando hoje. Muda a sua mentalidade para aquilo que eu quero cumprir na sua vida. Amém? Amém? Se desconecte do passado. O presente atual, que deveria ser o passado, tem assombrado algumas pessoas. Então tem pessoas hoje vivendo o seu presente atual, mas que na verdade esse presente já deveria há muito tempo ser o passado dessa pessoa. Por quê? Porque ainda não se desgarrou, não tomou um passo de fé de ir para um próximo nível. Então talvez você está aqui e tem vivido uma constante, um ciclo vicioso que se repete, e parece que você não consegue romper para uma nova estação. O que é isso? Tem estações, tem áreas, tem coisas na sua vida que você precisa romper com Deus, que você ainda não rompeu, e parece que você não avança para a próxima etapa. E esse presente deveria ser passado, está se tornando um presente por muito tempo, está se perpetuando na tua vida. Mas é um momento de basta isso nessa noite, amém? É o momento de você deixar com que esse presente atual, essa estação atual, seja o passado da tua vida, e você vai para uma nova estação. Aleluia! Eu quero dar um exemplo aqui muito básico, mas que talvez serve para alguns aqui. Como que você pode identificar esse passado que você está vivendo no presente, e você já deveria estar avançando? Por exemplo, tem pessoas aqui que são membros da igreja, que já deveriam ser servos, estar servindo, fazendo alguma coisa. Tem alguns que estão servindo aqui na igreja, que já deveriam estar liderando. Tem alguns líderes aqui na igreja que já deveriam estar pastoreando, ensinando. Tem pessoas que estão no seu emprego hoje que já deveriam ter sido promovidas. Tem pessoas que estão em empresas que já deveriam ter aberto as suas próprias empresas. Eu não sei o que Deus ele tem para você. Você sabe. Se você não sabe, você vai buscar encontrar essa noite orando ao Senhor. Mas o Senhor está te chamando de uma nova estação. E essa estação tem tudo a ver com um avanço, uma próxima etapa, um novo nível, um novo momento na sua vida. Amém. Comece a identificar isso em você. Qual é a estação que você não está rompendo? Qual é a estação que você precisa romper? Amém? Depois ele fala, sai da tua terra, ele fala, sai da tua parentela. E aí eu quero perguntar para vocês, o que significa sair da parentela? Família, casa, conhecidos, o que mais? Contexto, o que mais? Cultura. Sai da tua parentela. E aqui a gente vai falar sobre rompimento com padrões familiares. Quando Deus ele pede para Abraão sair da parentela, ele não está falando aqui de forma geográfica somente. Sai desse lugar que eles estão e vai para outro lugar. Deus ele está pedindo para que você saia de padrões comportamentais da sua família. Padrões comportamentais que se repetem de ciclo após ciclo. E a avó fazia de um jeito, a mãe fez igual, e você agora se comporta igual. E para você ir para uma próxima estação da tua vida, você precisa romper com os ciclos emocionais da tua família. Não é porque o teu pai reagiu de uma forma que você tem que reagir também. Não é porque o teu pai disse que um dia que você não pode, que você não serve para nada, que você vai fazer e descontar isso em outra pessoa. Primeiro você precisa se curar em Deus e não derramar a sua dor em outra pessoa. Porque se a gente for romper, se a gente for ir para um próximo nível, sem ferir, com as feridas abertas, nós vamos colocar a pressão que está sobre nós no outro. Como se fosse, e eu sei, sabe o que é isso? É um grito de socorro. É você tentando se aliviar, mas na verdade o que você precisa é colocar isso diante do Senhor. E Ele vai te aliviar, Ele vai tirar o fardo que está pesado na sua vida, nas suas costas. E Ele vai te dar o fardo dele que é leve. Aleluia. Sai da tua parentela, rompendo padrões familiares, laços emocionais que geram dependência.
Existem pessoas que são dependentes familiares umas das outras. Dependentes. Eu vou dar um spoiler do que Deus falou comigo, que eu estou falando pessoas, mas o primeiro a apanhar nessa ministração aqui fui eu, amém? Então, vou dar um spoiler do que aconteceu. Eu estava nessa imersão, e aí Deus me acordou de madrugada. Gente, olha isso. Deus me acordou de madrugada, 4 horas da manhã. Falou assim, ajoelha. Eu ajoelhei. Ele começou a falar, e olha o que Deus falou para mim. Luca, você não está ainda na estação que eu estou te chamando para você estar, porque você tem medo do que quando você chegar nessa estação, a culpa que você vai sentir, ou a pressão, a cobrança que você vai receber dos seus pais, referente a isso. Então você está numa situação confortável hoje, e não vai para uma próxima, porque o medo da próxima está maior do que o desejo de ir para a próxima. O que é isso? Dependência emocional com familiares, laços emocionais que geram dependência, laços emocionais que geram bloqueio no seu avanço. E como que a gente precisa resolver isso? Cara, primeiramente em Deus, depois, se for necessário, com o familiar. E foi o que eu fiz. Liguei para quem eu precisava ligar, falei o que eu precisava falar e liberei o que eu precisava liberar. Amém. Amém. Aleluia. Sabe, quando Deus ele fala, sai da tua parentela, Ele está convidando Abraão para um lugar de independência em relação aos seus familiares e mais dependência de Deus. Sabe, tem muitas pessoas que vivem dependendo ainda emocionalmente dos seus familiares. Não sabem o que fazer, liga para um familiar, conversa com um, conversa com o outro, sendo que Deus já falou, Deus tem uma palavra, está claro, está alinhado com a Bíblia, mas precisa consultar os familiares. Ei, olha o que Jesus fala lá em Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O próprio Jesus dizendo, Ele veio para causar divisão entre pai e filho. Eita, meu Deus, o que é isso? É quando o filho está seguindo Jesus e obedece mais a Jesus do que o pai fica com ciúme e briga com o filho. Para eu te dizer, importa que eu e você sigamos a Jesus acima de qualquer outra pessoa. Precisamos honrar pai e mãe, precisamos honrar a vida deles, obedecer de fato, principalmente se você ainda mora com eles. Mas é necessário para você ir para a próxima estação, para você sair da tua terra, da tua parentela. O melhor que você pode fazer pelos seus parentes é romper a dependência que eles têm de você e que você tem deles. Vou falar de novo, porque está alcançando algumas pessoas aqui. Se você tem culpa, se você acha que você tem que ajudar, se você de fato ajuda e tudo mais, mas o melhor que você pode fazer pelos seus parentes é romper essa dependência que eles têm de você e que talvez você tenha deles. Às vezes o melhor que a gente tem para fazer para os nossos parentes não é dar tudo que eles precisam, que eles pedem. Às vezes o melhor que a gente pode fazer por eles é falar assim, ei, você tem as suas pernas, você pode andar com elas, eu preciso andar com a minha. Eu preciso avançar, porque quanto mais eu avanço, mais eu consigo transbordar na tua vida. Mas enquanto eu estou aqui, aprisionado emocionalmente aqui, eu não consigo romper, eu não estou avançando na minha vida. Então você precisa cortar esse cordão, esse vínculo, essa frequência, seja lá que os coach falam aí, essa energia. Alô, tem alguém recebendo? Amém. Glória a Deus. Às vezes as pessoas têm medo de romper, porque olha para a família e fala, uai, mas ninguém da minha família fez isso antes, por que eu vou fazer? Por que eu vou ser médico? Por que eu vou ser empresário? Se ninguém da minha família foi, não tenho inspiração, referência. Deixa eu te dizer mais uma vez, você não é a sua família, você não é os seus sentimentos, você não é o que você acha, você é o que a Bíblia diz quem você é. Aleluia! Por isso, irmãos, nós precisamos escutar essa mensagem, esse chamado que Deus fez a Abraão e entender, Deus tem um chamado para mim, e eu preciso me desfazer dos meus pensamentos, do que eu acho, do que eu penso, do que eu acredito. Eu preciso me abrir para o que o Senhor tem para mim, porque senão eu não vou viver o melhor dessa terra.
E a próxima coisa que Deus fala é: sai da casa. Cadê? Aqui. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, especificamente. Eu quero ouvir vocês. O que isso significa? É a mesma coisa, ué. Hein? Me ajuda aí, gente. Dependência. O que significa sair da casa do pai? Conforto o quê? Quem lidera a sua casa? Influência. Teto. O que mais? Casar, talvez. Cultura, o que mais? Fala alto, me ajuda em nome de Deus. Provisão. Tem muito ligado. Segurança. Tem muito ligado com isso. Tudo isso que vocês falaram, mas eu quero enfatizar duas coisas que a Amanda disse aqui: segurança e provisão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Nesse lugar aqui, de sair da casa do teu pai, é deixar o conforto e assumir responsabilidades. É sair de um lugar de segurança para um lugar de risco. É sair de um lugar de eu recebo tudo, eu recebo a provisão, e ir para um lugar de agora eu busco e eu faço a minha provisão. Ou seja, Deus está chamando Abraão para um lugar de responsabilidade, para aonde ele estava na casa do pai, recebendo segurança e provisão. O cara fala: Abraão, eu estou te promovendo, agora o pai é você que vai trazer segurança e provisão. Sabe quando um menino deixa de ser menino? Quando ele começa a fornecer segurança e provisão. Quando ele fornece segurança e provisão para alguém, ele é um homem. Porque é o que uma mulher precisa. Segurança, provisão, é o que uma família precisa. Deus está chamando Abraão para um lugar de responsabilidade, para um lugar de paternidade. Abraão, por muito tempo você estava conectado com teu pai, agora eu te chamo para ser o pai. Eu te chamo para ser o responsável. Amém? Se o nosso caminhar não tem sido em direção de se desvincular dos nossos pais, está errado. Não importa se você ainda não casou, não importa se... Irmão, a gente precisa caminhar, cada passo da nossa vida precisa ser um passo da gente não ser mais dependente dos nossos pais. Isso agora eu estou falando de forma financeira, né? Agora, se eu quero namorar, não sei o que, meu irmão, não vai pedir para o seu pai para bancar o seu sanduíche da sua namorada, amém? Isso daí é responsabilidade sua, irmão. E você, mulher, não aceite um cara que pede dinheiro para o pai para pagar o rolê, velho. Pelo amor de Deus. Se tem alguém assim, vivendo dessa forma, glória a Deus, está recebendo essa palavra. E você pode ir para um próximo nível agora. Você tem uma responsabilidade. Se você quiser ser homem, né? Se quiser continuar sendo menino, só termina esse relacionamento que está errado. Então, sair da casa do pai é sair de um lugar seguro, confortável, financeiramente, e se arriscar somente com o que você tem e o que você é. Irmão, não importa a dificuldade financeira que você esteja vivendo hoje, se você já entendeu esse princípio, fica tranquilo. Continue semeando, porque certamente o Senhor vai te prosperar, vai te promover, porque você está agindo debaixo de bênção, debaixo de promessa. Luca, eu tomei essa decisão com Abraão, maluco e tal, eu estou vivendo minha vida ganhando mal. Ei, relaxa, calma. Se você obedeceu, se você está seguindo a ordem de Deus, certamente Ele vai te prosperar. Questão de tempo, seja fiel, seja obediente, e o Senhor vai te prosperar, amém? Muitos querem um novo lugar, sem pagar o preço. Qual o passo de fé que você precisa dar? Sabe, o Senhor está chamando eu e você para a gente tomar um novo passo de fé. Esses dias eu recebi uma palavra, uma profecia de fato, que disse para mim, para a nova estação que você precisa entrar,
exige uma fé especial sobre a tua vida. Sabe o que é fé especial? É tipo crer no impossível. É ver uma parada e falar, é impossível, com a condição que eu tenho, de viver isso que Deus está me mostrando. Mas fé especial. Você não age porque você pode conquistar, você age porque você crê em quem é dono de tudo, dono do ouro e da prata. Eu quero liberar sobre a tua vida também. Liberar sobre fé especial sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu coração. Você enxergando o impossível e entendendo que Deus pode. Você não pode, mas Deus pode. Olhe para o seu problema, olhe para o seu futuro e não fala o tamanho disso daí para Deus, mas fala o tamanho de Deus para isso daí. Porque Ele é extraordinário, Ele é gigantesco. E Ele pode tudo. Ele pode tudo. Glória a Deus. Fé especial para mim e para você. Você vai ver, é impossível, mas você tem fé e vai acontecer. Aleluia. E aí, a sua terra, a sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, eu nem te mostrei ainda, você nem viu. Quando você estiver caminhando, você vai ver. Meu Deus, imagina você sai para um lugar e não sabe para onde é. Só vai. Pois é, meu irmão. Abraão, nosso pai da fé, precisou estrear a fé especial ali. Amém? Talvez esse lugar ele possa ser geográfico na tua vida. Um lugar, outro país, uma empresa. Talvez esse lugar possa ser espiritual. Talvez seja um lugar em Deus que você ainda não encontrou. Sabe, Deus ele é tão grande que a gente encontra lugares nele. Você fala assim, Deus, eu não sabia que tinha isso aqui em você. Pois é, tem, toma, receba e libera para o povo. Talvez esse lugar seja emocional. Talvez um lugar emocional que você precisa encontrar em você mesmo. Uma fortaleza emocional, algo. E aí existem as psicólogas, aleluia. Se eu não falar, eu tomo bronca em casa. Minha esposa é psicóloga. Se eu falar alguma coisa errada sobre emocional, meu irmão, você não está ligado. Mas a minha esposa pode ajudar você a encontrar um profissional excelente. Eu recomendo. Então Deus, é vontade de Deus que você encontre lugares emocionais em você novos. Talvez esse lugar que o Senhor está chamando é isso. Um rompimento emocional. Talvez esse lugar é um rompimento ministerial. Comece a ensinar, comece a pregar, comece a fazer algo. Talvez esse lugar é um lugar no chamado que o Senhor tem para você. Pode ser aqui em Campo Grande, mas é uma nova estação. Eu não sei que novo lugar é esse que o Senhor está te chamando, mas eu sei que o Senhor está te chamando. Muitas vezes estamos em um lugar que Deus já nos chamou para sair, mas nós resistimos. E a pergunta que eu quero fazer para você: você está no lugar que Deus te chamou para estar? Ou você ainda está preso ao que deveria ficar para trás? Você está hoje no lugar que Deus te chamou para estar? Lucas, está falando do Junção? Não, estou falando da estação da tua vida. Talvez seja Junção, talvez seja Campo Grande, talvez seja o Brasil, ou talvez seja questões pessoais, outras coisas. Mas você está na estação que Deus te chamou para você estar hoje? Ou você está vivendo algo que já era para você ter deixado para trás? Esse novo lugar, às vezes você não vai saber para onde é, você não vai saber a direção, mas o Senhor está te chamando, confia em mim. Dá o passo, que Ele coloca o chão. Sabe, irmãos, uma caminhada com Deus é a gente ver um penhasco. Você está aqui de uma ponta, está indo para outra ponta e não tem ponte. O seu papel é colocar o pé. O papel de Deus é colocar a madeira. Quando você coloca a madeira, quando você coloca o pé, Ele vai colocar a madeira. E assim por diante. É o meu e o seu papel simplesmente confiar na palavra de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Então, entenda o que o Senhor está te chamando, entenda que Ele está te convidando para você viver na próxima estação, amém? E para encerrar a ministração e para entrar depois no testemunho, o verdadeiro lugar que nós precisamos iniciar a nossa caminhada, o lugar que nós precisamos encontrar, primeiramente, antes de tudo, esse lugar se chama Jesus Cristo. As bênçãos foram prometidas para Abraão. A palavra, as renúncias foram pedidas para Abraão. Abraão seguiu, obedeceu e viveu. Mas tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. Não se cumpriu na lei, não se cumpriu em Moisés, não se cumpriu em ninguém mais. Em Jesus Cristo.
E a Bíblia diz que em Jesus nós somos uma nova criatura. Em Jesus nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, as bênçãos de Abraão que estão para Jesus é para você e para mim. Amém. Essas bênçãos, essa promessa, essa palavra é para mim e para você. Então nós só podemos estar alinhados com a nossa vida verdadeira, a vida plena de Deus para mim e para você, se nós estivermos conectados com Cristo. Em Cristo nós podemos tudo, em Cristo nós desfrutamos de tudo, em Cristo não tem falta, em Cristo não tem dor, em Cristo não tem doença, em Cristo não tem miséria, em Cristo não tem comparação, em Cristo não tem complexo de inferioridade, em Cristo não tem uma pessoa que não entende sua identidade. Em Cristo você pode tudo, porque em Cristo, sabe o que acontece? Você renuncia a você mesmo. Em Cristo, sabe o que acontece? Você fala: Jesus, eu não sou o meu dono mais, eu não sou mais o centro do meu umbigo. Jesus, você é o meu centro, você é o centro da minha vida. Agora toda a minha vida é pautada em você, tudo que eu faço é pautado em você, tudo que eu penso é pautado em você, as minhas atitudes, o meu dizer, o meu andar é pautado em Cristo. Então eu contei toda essa história de Abraão para mim e para você, para a gente entender uma coisa: em Cristo nós encontramos tudo, em Cristo nós temos tudo, em Cristo nós podemos tudo. E aí, qual é a dificuldade que você está vivendo hoje para você romper a promessa que o Senhor tem para você? Ei, em Cristo você resolve isso. Leva isso diante dele, pede perdão para ele, corrige o que você precisa corrigir, ajusta o que você precisa ajustar. Porque em Cristo você encontra a plena vida verdadeira, a plena paz, o pleno amor, tudo. Porque toda a bênção foi cumprida nele, e nele nós podemos pegar pela fé. Tudo que é para nós por direito, nós podemos pegar isso em Jesus. Lá em Gálatas 3,16 fala sobre isso, mostra a verdadeira promessa. Não era apenas um território físico, mas a promessa era Cristo. Cristo, não é que a promessa se cumpre em Cristo, ou seja, a palavra que foi liberada para Abraão, ela alcança Cristo. Não, Cristo é a bênção, Cristo é a promessa, Cristo é o poder, Cristo é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a bênção. E aí, quando você aceita isso, quando você recebe isso, você precisa entender isso, você que já aceitou, a bênção não está mais para você resgatar lá. A bênção é você. A bênção mora em você. O Espírito Santo mora em você. Então, através do Espírito que mora em você, quando você aceita Jesus, você pode desfrutar da plenitude de vida, da vida em abundância. Amém. Porque Cristo conquistou isso para mim e para você. Agora a gente precisa agir em fé. Amém. Entender que portamos dentro de nós, que somos morada de Deus. Que em nós não habita mais o pecado. Você não é mais pecador. Você agora é santo, redimido, justificado. Amém. Lucas, mas eu pego de vez em quando. Cara, eu também. Mas isso não define a minha essência. Isso não define quem eu sou. Rapidamente, nosso papel é voltar para Cristo. Senhor, me perdoa. Arrependimento, não remorso. Arrependimento, mudança de comportamento. E aí a gente volta à natureza que nós somos chamados para viver. Amém? Efésios 2, capítulo 2, versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aqui está dizendo que você vai se assentar nos lugares celestiais? Não. Aqui está dizendo que você já está assentado. Ele, quando Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Você é abençoado, você é mais que vencedor, você é embaixador de Cristo aqui na terra. Amém. E o maior lugar que nós precisamos estar é nele.
Nele nós encontramos resposta para todas essas perguntas que eu coloquei para você. Amém. E aí, gente, eu quero trazer um testemunho. Eu fui nessa imersão e eu entendi um pouco mais, a minha cabeça expandiu um pouco mais sobre o reino de Deus. O reino de Deus, muitas pessoas acham, vêm para a igreja e falam assim: não, vou para um lugar sagrado, vou adorar o Senhor. Continue vindo com essa mentalidade, eu também penso dessa forma. A igreja é um lugar, cara, santo. Mas ela não é só ela que é santa. Aonde você estiver, aquele lugar é santo, porque você é santo. Então, se você estiver no seu trabalho, aquele lugar é santo, e aquele lugar é próspero, porque você está lá. Assim como José do Egito, até na cadeia que o cara estava, porque ele estava carregando a bênção, ele prosperou a cadeia. Ele se tornou o chefe lá dos carcereiros, dos prisioneiros. Então, o reino de Deus, a gente se limita muitas vezes a pensar sobre a igreja. Cara, eu preciso ir para a igreja para eu estar bem com Deus. Cara, sim, venha para a igreja, é bíblico congregar. Mas nós precisamos ter um entendimento de que a igreja, ela não encerra quando a gente vai por aquela porta. Quando você sai, você é a extensão da igreja lá fora. Por onde você anda, você é a igreja. Por onde você anda, você está abençoando. Por onde você anda, você é representação do reino de Deus, aonde quer que você esteja. E nessa noite eu quero trazer um questionamento para vocês. Cara, qual é o nosso papel? Qual é o nosso lugar? Não somente no Junção, cara. No Junção a gente serve, sim, sirva. Você vai aprender a crescer muito aqui no Junção, aqui na igreja. Faça isso. Mas qual é o nosso lugar no mundo? Qual é o lugar que Deus ele tem para você nesse mundo? Porque Deus ele tem uma influência sobre a tua vida. Ele derramou algo no teu coração, na tua vida. Ele quer que você seja alguém nesse mundo. A Bíblia diz: não faz sentido eu pegar a lamparina e colocar debaixo da mesa. Eu preciso colocar a lamparina em cima para iluminar tudo. Ou seja, você que é a luz do mundo, sal dessa terra. Qual é o seu papel nesse mundo? O seu papel é iluminar, o seu papel é trazer gosto, preservar esse mundo. Mas qual é de fato na prática o nosso papel? Eu fui para essa imersão, aprender sobre marketing, né? Eu tenho uma agência de marketing. E aí, a gente foi. Primeiro chegou lá, o cara já começou pregando o evangelho. Eu era assim, tomava ayahuasca, eu acreditava nisso, no Buda, não sei o quê. E aí você tem Jesus, faz tantos meses, faz um mês que eu me batizei, e agora tudo é Jesus. E, mano, e o povo assim, eu vi uma imersão de marketing, eu vi uma imersão de empresário. A gente estava lá em Alphaville, assim, a nata da nata, os caras bravos, faz grana, velho. Pensa na galera que faz grana. E o cara falando de Deus, e o povo assim, que negócio é esse, velho? A gente veio para aprender. Aí beleza, teve conteúdo, network, coffee break. Aí o cara de novo voltou, velho. Porque Deus, começou a falar de Deus. Cara, quando aquilo começou a acontecer, eu já percebi no espírito que algumas pessoas estavam com falta de Deus ali. Pessoas que nunca tinham aceitado Jesus e pessoas que estavam afastadas de Jesus. Só que eu estava numa imersão de marketing digital em São Paulo. Eu não estava num culto. E aí, só que eu falei: Deus, como que nós vamos fazer isso aqui? É para no final perguntar para alguém, não sei o que. Aí lá no segundo dia, eu tive uma clareza. Eu falei assim, Deus falou assim: vai acontecer aqui. E o povo vai orar aqui e o negócio vai acontecer aqui. Eu falei: mas como que vai acontecer isso? Aí eu chamei os caras da organização e tal. Aí eu falei: cara, e aí? O sócio dele: você é cristão? Sou cristão, aceitei Jesus junto com o cara e tal. Aí: você é cristão? Eu falei: sou, cara, eu sou pastor lá de João. Você é pastor? Cara, sério? Nossa, não sei o que. Vem cá. Aí chamou lá o cara da imersão. Aí eu falei: inclusive, gente, tem algo para dizer aqui. Eu sei que vocês programaram todo um negócio aí, mas, cara, se precisar que eu ore aí por alguém no final, estou à disposição aqui, cara.
Mas eu preciso falar o que eu vi, o que eu percebi. Eu falei, foi isso, eu vi o povo recebendo oração, eu vi o povo aceitando Jesus, e eu vi você convidando o povo também, eu vi você fazendo tudo, cara. Esse galardão vai ser teu, porque você está inspirando a galera aqui. E vai acontecer. Mano, demorou, se você é isso que você está falando. Aí todo mundo, eu já virei. Aí os network não eram mais loucos, né? Ô meu pastor, vem cá. Não sei o que, do marketing, não sei o que, ô meu pastor. Aí todo mundo chama de pastor. E foi, gente. Foi e tal, acontecendo. Aí eu percebi algo no Espírito assim. Teve uma pessoa que tentou tirar a sua vida antes de vir para a imersão. Aí eu sentei com um cara, eu falei, cara, como que você veio parar aqui? Um outro cara lá aleatório. O cara falou assim, Lucas, deixa eu te contar uma história. Antes de vir para essa imersão, eu tentei tirar minha vida. Eu falei, meu Deus, minha filha, não sei o que, Paraná, e começou a chorar no meio do negócio de marketing, velho. Começou a chorar para mim, não sei o que, Paraná, chorando. Eu, cara, vamos lá, velho, tô com você. A gente se conectou pra caramba. Aí os funcionários desse cara que eu fui lá vieram falando, você é pastor, cara? Eu preciso voltar para Jesus. E eles falavam uns palavrão assim, Jesus é não sei o que, não sei o que, já meu Deus, amém. E aí lá, vamos falar nessa linguagem aí, é nós. E aí, eu preciso voltar. Aí o outro falava pro outro assim, você está em pecado, cara? Você está em pecado? Não, cara, foi algumas vezes só, mas eu estou me consertando. Tipo assim, já veio a condenação, assim. Aí o outro, cara, então namorar é difícil, porque, nossa, eu pequei outra vez. E aí se condenava, assim. Aí ficava nessa, assim, porque o pastor estava lá, né? Aí a gente foi conversando de Deus e de marketing, network. E aí, gente, para eu dormir do penúltimo dia para o último, eu me acordou de madrugada, como eu falei para vocês, 4 horas da manhã. Começou a trazer algumas direções específicas sobre a minha vida, sobre a estação que estava me chamando, que eu precisava largar, deixar para trás, não sei o quê. E falou, agora eu estou te preparando para o que vai acontecer hoje. Hoje, só me obedeça, o resto eu faço tudo. Mas esteja pronto. E foi isso. Cheguei lá, marketing, não sei o quê, e palavrão, e embora. No final, o cara foi lá, botou uma música, um louvorzão lá no Spotify, somzão, painel de LED, baixou as luzes, começou a fazer uma oração do jeito dele lá. E aí no final, eu falei assim, cara, tô aqui, ele vai fazer lá. E eu fechei meu olho, levantei minhas mãos assim, fiquei lá, aí do nada eu sinto uma mão aqui assim. E o cara me deu o microfone assim, toma o microfone. Cara, é com você. O que você quer que eu faça? Só vai. Aí fui lá, saí do meu lugar, ia andando, subi no palco. Aí chamei o dono da palestra lá. O que você pensou? Cara, só deixa eu fazer uma oração aí e depois é contigo. Ele fez uma oração lá. Aí eu peguei o microfone. Gente, eu não sabia o que falar, não preparei nada, mas estava pronto para o momento. E, gente, comecei a falar. Falei assim, que Jesus, ele era o mentor dos mentores. Que ele era, sabe, não existia sucesso sem Jesus, de que Deus ele queria transformar vidas ali para que, através do sucesso que eles estão tendo e iriam ter, era para que mais vidas fossem alcançadas. Comecei a falar que Jesus ele era o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai se não for por Ele, que Ele é o dono de tudo. E, gente, comecei a falar lá uns 5, 6 minutos, 7 minutos. Mas teve um momento que eu falei assim, ele quer fazer um convite para você abrir mão da sua empresa, abrir mão do seu negócio, largar tudo para trás, entregar tudo nas mãos dele. Você não vai ser mais o dono do seu negócio, nem o dono da tua vida, mas ele vai ser o seu dono. E aí, nesse momento, o cara já estava falando um pouco de olho fechado, eu falei, se tem alguém que quer receber Jesus, levanta sua mão aí. E aí a gente foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E foi, gente. Aí fiz a oração com eles. E o povo começou assim, a ajoelhar, a chorar. Só que assim, não somente a salvação. Começou a mover do Espírito. O mover do Espírito. Em São Paulo, numa imersão de marketing digital. A
as pessoas elas começavam a chorar e não conseguiam parar mais de chorar. Um outro se ajoelhou e não conseguia mais sair do chão. O outro ficou com a perna bamba. A gente encerrou o evento, finalizando 2 horas de conversa, mais 1 hora lá embaixo, e a perna dele não parava de tremer. Cara, as pessoas ficaram assim e vieram falar comigo, né? No final eu falei, eu te explico o que aconteceu no espírito, aí eu estou à disposição. A galera veio falar comigo, o cara me abraçava assim, e ele estava pegando fogo, cara, quente, e ele não conseguia falar, só chorava. Eu ficava declarando palavras da vida dele. E no final a gente se reuniu depois de um evento de marketing para falar de Deus. Quanto Deus era maravilhoso, quanto Deus é extraordinário, quanto uma vida sem Deus não faz sentido. E a galera foi assim, essa foi a maior imersão da minha vida. Eu vim aprender de uma coisa e, fui resgatado para Jesus, e é isso. Só para você ter uma ideia, eu estava diante de pessoas ali, que lá dentro foram vendidos outros produtos, né? Mentorias e tal. Praticamente todo mundo ali tinham pagado 30 mil reais para estar na próxima mentoria que ele vai ter, o acompanhamento. Estou falando de gente de alto nível, no sentido de empresariado, sabe? E eu fiquei pensando, Deus, esse é o meu lugar. Então eu fui lá para São Paulo, não para fazer imersão, mas para ser um missionário lá, velho. Para ser um missionário infiltrado ali naquele lugar, levando Jesus para aquele povo. E eu entendi tanta coisa sobre mim, eu entendi tanta coisa do porquê de eu ser empresário, do porquê que eu sou pastor e do que eu estou fazendo, o que eu faço hoje. E aí eu falei no final, nossa, como alguém poderia ter gravado isso? Eu queria tanto mostrar para a junção. 2 dias depois um cara me mandou um vídeo. Eu trouxe para vocês. Pode apagar as luzes e mostra. Você sabe que você precisa tomar um passo. Na hora de comprar uma coisa, de renunciar a si mesmo. De dizer para Jesus que ele é o dono da sua vida. Você pode ter certeza que salvação vai chegar na tua vida e na tua casa. Se tem alguém aqui
Passa outra foto aí que tem. Esse cara aqui, ele não conseguia parar de chorar, velho. Esse cara aqui. Ele tava assim, tipo, acabou o evento, ele tava assim, via falar com ele assim, ele abraçava e tal. Eu precisava disso, cara, eu precisava, eu chorava de novo. Gente, qual é o seu lugar nesse mundo? Deus, ele tem um lugar para você. Um lugar para você ser uma referência, para você levar essa palavra, para você levar transformação, levar vida e vida em abundância. Porque você carrega a eternidade. Você carrega o presente, a dádiva da vida, de viver a melhor vida que você pode viver nessa terra. Leve isso para o máximo de pessoas possíveis. Encontre o seu lugar nesse mundo. Obedeça o chamado de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que Deus está te mostrando. É uma nova estação, é um novo tempo sobre você. É um novo tempo. O Senhor está te chamando para um novo tempo. E para esse novo tempo, a única coisa que você precisa fazer é crer, de tomar a decisão e ir. Fica de pé no seu lugar. Fecha o olho rapidinho. Quero só fazer uma oração. Agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada um aqui, pela palavra ministrada. E eu sei que encontrou lugar no coração dos meus irmãos. E continue de olhos fechados. Eu tenho um convite para fazer.